Olá, pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos estudar agora o livro de Gênesis, no capítulo 27, certo? Então vamos lá? Vamos colocar aqui o slide para nós lermos a palavra de Deus. Então ele vai dizer o seguinte: Isaac já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho, estou aqui, pai. Respondeu Esaú, né? O pai lhe disse: Você está vendo que estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco e as suas flechas, vá até o campo e casse o animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto. Traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção, antes de morrer. Né? Antes de morrer. Muito bem. Isaac, ele tinha 123 anos. E ele ainda tinha mais 57 anos até o dia da sua morte. Esaú e Jacó tinham mais ou menos 63 anos de idade. Né? Com a sua mãe Sara, a sua mãe havia morrido aos 127 anos. Né? Ela morreu com 127 anos. Então Isaac, ele pensou que talvez ele tivesse mais ou menos a mesma idade. Então, o que Isaac pensou? A minha mãe, Sara, ela morreu com 127 anos. Eu já tenho 123. Então ele deve ter pensado que talvez ele estivesse ali mais ou menos, que ele iria morrer mais ou menos na mesma idade. Então ele tomou medidas preventivas para aquela situação. Né? Mas é dito que ele já estava velho, ele já não enxergava mais. Então ele chama Esaú, o filho mais velho, e ele fala para o seu filho: Esaú, estou aqui, meu pai. Olha, e ele explica a situação: estou velho, eu não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, vá ao campo, apanhe para mim alguma caça, faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e me traga para que eu coma e ao mesmo tempo eu vou lhe abençoar. Antes que eu morra, vou passar para você o direito da primogenitura. Então, pense bem, eu quero lembrar a você que a bênção do Senhor não estava sobre Esaú, estava sobre Jacó. Deus queria exaltar Jacó. E aqui Isaac, ele quer abençoar Esaú. E o que aconteceu? Aconteceu que Rebeca escutou o que Isaac disse a Esaú, por isso, quando ele saiu para a caça, ela disse a Jacó: Escutei agora mesmo a conversa do seu pai com seu irmão Esaú. O seu pai disse assim. Então, Rebeca, enquanto Isaac estava ali conversando com Esaú, seu filho mais velho, dizendo para ele para buscar caça, Rebeca estava só de ouvido, escutando o esposo falar com o filho mais velho. Então você vai ver aqui um defeito muito grande nesta família, porque Isaac amava Esaú porque a caça era do seu gosto, enquanto que Rebeca amava Jacó. Então havia nessa família predileção, predileção por um filho em detrimento do outro, filhos prediletos. E se você que é pai, você que tem irmãos, você sabe que se o seu pai, ou se você como pai, vai começar a mostrar um amor diferenciado por um determinado filho, vai dar confusão. Vai dar confusão. E esse casal, o casal da promessa, está cometendo esse erro, um erro muito grande. Então nós vemos Isaac tentando puxar sardinha para o lado de Esaú para abençoá-lo antes da sua morte. E Rebeca só ouvindo. E o que ela trama no seu coração? Ela trama enganar o marido. Então Rebeca vai tentar dar uma ajudinha para Jacó ser abençoado. Ela vai falar para Jacó, o seu filho mais novo: Olha, meu filho, eu ouvi o seu pai falando assim com o seu irmão. Então, ele vai buscar uma caça para o seu pai, para depois ele abençoá-lo. Olha, mas não vai ser assim não. Me traz do nosso rebanho um animal que eu vou preparar ali, um guisado, do jeito que o seu pai gosta, e ele vai poder levar esse guisado para o seu pai. Você vai levar essa comida para o seu pai e você vai se passar pelo seu irmão. E ele vai te abençoar. E Jacó, muito esperto, ele fala assim: ó,
Aí Jacó disse à mãe: o meu irmão é muito peludo e eu não. Se o meu pai me apalpar e me descobrir, e descobrir quem sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo, então ele vai me amaldiçoar, em vez de abençoar. Olha só que situação. Então, ele sabia, Jacó sabia sobre as leis espirituais. Que aquele que engana traz uma maldição sobre si mesmo. Mas olha o que a mãe falou. Mas a mãe respondeu, neste caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga os cabritos para mim. Então, como é que eu vou fazer isso? Meu irmão, ele é cabeludo, eu sou liso. Como é que eu vou enganar o meu pai? Meu pai vai me tocar em mim e eu vou sair como um mentiroso. Aí Rebeca fala, filho, fica tranquilo. Eu já pensei em tudo. Então Rebeca prepara o guisado, né, de um dos animais do rebanho, né, e dos pelos daquele cabrito, daquele animal, ela tampa o pescoço de Jacó e também suas mãos. Ela veste Jacó de uma roupa especial que pertencia a Esaú, para Jacó ficar com o cheiro de Esaú, com a roupa de Esaú, né, e também com a aparência de Esaú. Então, que coisa, que armação, não é verdade? Jacó, então, ele vai até o seu pai, neste plano, né, para tentar ajudar as promessas de Deus a se cumprirem. Olha que coisa. A Bíblia vai dizer o seguinte, então Jacó foi até onde o pai estava e disse, pai, aqui estou. Respondeu ele, quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, o seu filho mais velho, disse Jacó. Já fiz o que o Senhor mandou. Levanta-se, por favor, sente-se, coma da carne do animal que cacei e depois me abençoe. Então Jacó coloca em prática o plano da sua mãe, né? Ele se chega até o seu pai e fala, pai, se levante, vamos comer. Isaac pergunta, mas quem é você? Quem é que está falando? Como é que você conseguiu a caça tão rápido? Isaac sabia que não era fácil achar uma caça. E Jacó vai mentir, dizendo que Deus enviou a caça ao seu encontro. Agora, pai, senta aí para o Senhor se alimentar, né, do que eu fiz. Olha só que coisa. Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto para que eu possa palpar você. Assim vou saber se você é Esaú mesmo ou não. Jacó chegou perto de Isaac e ele o apalpou e disse, a sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú. Assim Isaac não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, e por isso ele o abençoou. Isaac estava com toda certeza com uma pulga atrás da orelha, mas ele é enganado pelo seu filho. Jacó engana o pai. E depois disse, venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Jacó chegou perto, beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaac o abençoou e disse assim, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo, e o Senhor Deus abençoou. Meu filho, que Deus lhe deu o orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho, que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos, que você mande nos seus parentes e que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem e que sejam abençoados os que te abençoarem. Então o plano de Rebeca se concretiza. Ao invés de Isaac abençoar Esaú, ele abençoa Jacó. E apesar da artimanha, né, de Rebeca, Deus cumpriu o que havia prometido, abençoando o menor no lugar do maior. E aqui fica a pergunta, né? Talvez aí surge na sua mente, como Deus pode abençoar Jacó, tendo ele enganado seu pai? Lembre-se que Deus tinha uma promessa na vida de Jacó. Ele iria cumprir, e cumpriu de fato, apesar de tudo o que aconteceu. Mesmo com a tentativa de interferência, né, da mãe e do filho, era a promessa de Deus se cumprindo. Jacó, lá na frente, colheu todo o engano que ele semeou durante toda a sua vida. Um dos principais, aliás, um dos princípios bíblicos, que não tem como escapar, não tem como escapar, independentemente se é cristão, se é ateu, se é espírita, a Bíblia diz que o homem semear, isso também ele vai colher. E Jacó, durante a vida toda dele, ele colheu o engano. O próprio Jacó vai achar lá na frente alguém mais esperto do que ele para enganar. Então, somente quando os descendentes, né, de Isaac
agirem com justiça, que eles vão poder receber todas essas promessas. Se praticarem a injustiça, eles serão amaldiçoados. Isaac acabou de dar bênção e Jacó ia saindo quando Esaú chegou vindo da caçada. Ele também fez uma comida gostosa e levou para o pai. E disse: levanta-se, por favor, coma da caça que eu matei e depois me abençoe, meu pai. Então Isaac perguntou: quem é você? Eu sou Esaú, o seu filho mais velho. Que coisa, hein? Então, é dito que Isaac ficou perplexo, ele tremeu, porque ele reconheceu ali que ele foi enganado e que Jacó tomou o lugar de Esaú. A Bíblia diz que Esaú entra num desespero, ele grita de desespero, ele fala: o meu irmão me enganou e tomou a minha bênção. E ele perguntou para o pai: pai, o senhor tem mais alguma bênção para mim? E olha a resposta de Isaac. Então Isaac disse: você viverá longe de terras boas e longe do orvalho que cai do céu. Meu Deus. Você viverá pela sua espada e será empregado do seu irmão. Porém, quando você se revoltar, se livrará dele. Quer dizer, está sendo dito que Esaú sempre iria servir a Israel, sempre. E isso aconteceu durante a história. Edom seria cativo do povo de Israel. Edom vem de Esaú, né? E, de fato, lá na época de Davi, nós vemos isso, né? Que Davi subjuga Edom. E no versículo 41 ele fala para encerrar: Esaú ficou com ódio de Jacó porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim: o meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luta, eu vou matar o meu irmão. Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó. Ela disse: escute aqui, o seu irmão Esaú está planejando se vingar de você e ele quer matá-lo. Quer dizer, as lágrimas de Esaú não eram de arrependimento, né? Não era, porque ele era profano, mas era de desgosto, pois ele perdeu a bênção. Esaú queria a bênção, mas ele não desejava ser o tipo de homem que Deus, né, queria que ele fosse para poder abençoá-lo. A gente não pode esquecer das nossas decisões, mas elas, a gente esquece das nossas decisões, mas elas não se esquecem de nós. Lembre-se disso. Por isso, meu filho, preste atenção, vá agora mesmo para a casa de Labão, meu irmão, que mora em Harã. Fique algum tempo lá com ele, até que passe o ódio do seu irmão. Que coisa, hein? E ele esqueça aquilo que você lhe fez. Nessa ocasião, eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus 2 filhos em um dia só. Então, Esaú nutre no coração ódio por Jacó, um desejo de vingança, né? Alguém da casa escuta, passa para Rebeca, e Rebeca, então, desesperada, chega para Jacó e fala: meu filho, foge daqui, vai para a casa do seu tio Labão, lá em Harã, até que passe o furor do teu irmão. E esse período de alguns dias, transformou-se em 20 anos. Ele nunca mais, aliás, Rebeca e Jacó, nunca mais se viram, né? Porque quando ele volta, ela já tinha morrido. Essa é a história. No próximo vídeo nós vamos estudar Gênesis 28. Que Deus abençoe a todos vocês.